Fala, Geraldo! Eu sou o Matheus. E eu sou a Maria. E estamos aqui em mais um episódio do Pod Gera. E hoje a gente tá aqui com a Bruna. Bruna, por favor, se apresente. Eu sou a Bruna, tenho 16 anos. E bom, rapaziada, como vocês sabem, né? A Bruna é uma parceira nossa da sala e ela veio aqui falar um pouco sobre ela, os hobbies dela e um pouco da vida dela, assim, na escola e fora, né? A gente vai começar perguntando, Bruna, porque a gente sabe que você gosta muito da academia, pratica já tem um bom tempo. Fala um pouco pra gente o que motivou você a começar na academia e a ter essa vontade de praticar Academia. Desde muito pequena, eu sempre tive uma certa insegurança. E aí também tem a questão do meu corpo, né? Pra gente, Completei uns 11 anos por aí, eu comecei a fazer dieta e eu emagreci muito. que a gente tem que mudar, a gente sabe, mas se você faz uma dieta sem, a gente nunca vai se sentir bem. exercício físico, o seu corpo fica flácido. Aí a minha mãe, junto com meu pai, achou melhor que eu fosse começar a academia. E eu comecei com a intenção só de recuperar a massa. E a Bruna é um exemplo disso aí, né? Bruna, a gente sabe que você todo dia tá indo pra academia e pá. Como você consegue, assim, conciliar, passar o dia na escola e depois ainda ter essa coragem, essa vontade de ir pra academia? Porque a gente sabe que é muito puxado. Eu não teria. Academia. Eu acho que, tipo assim, não é uma coragem. E aí também tem a questão do meu corpo, né? Pra gente, a gente nunca vai se sentir bem com o nosso corpo. Por mais que a gente É mais uma disciplina. A hora que eu chego, eu já sei que, ó, tem um compromisso comigo mesma que é ir pra academia. Então você mostra ser bem disciplinada, você sabe o que você quer, você tem um foco naquilo ali, né? Pois isso é muito bom, rapaziada. Foi o que a gente falou até no outro podcast sobre o jiu-jitsu, que tem que ter uma disciplina muito boa na nossa vida, né? Pra gente focar realmente nos nossos sonhos, né? E a Bruna é um exemplo disso aí, né? Bruna, o que hoje em dia te motiva a continuar indo? Você só usa o seu corpo como motivação ou você realmente começou a gostar como hobby da academia? Eu comecei a gostar, eu amo academia, pra mim é uma das coisas que me representa, é fazer academia. Quando alguém me pergunta quem eu sou, eu já logo falo, né? Academia, define Academia. ela como pessoa. É o que me define. E aí também tem a questão do meu corpo, né? Que pra gente, a gente nunca vai se sentir bem com o nosso corpo. Por mais que a gente tente mudar esteticamente, fisicamente, a gente nunca vai se sentir bem. Então também dando um corte aqui, é muito importante a gente, como é que se fala? Se agradar com o nosso próprio corpo, não para agradar as pessoas, mas para a gente mesmo, né? Porque acho que quando a gente não se sente bem com o nosso próprio corpo, a nossa vida desanda de vários motivos, né? Verdade. Bruna, eu e a Maria, a galera da sala sabe que você gosta muito de dança, você pratica aí, fala um pouco sobre a dança, o que ela representa pra você, como você começou, pá. A dança eu gosto, a dança já é diferente, eu gosto de dançar desde muito nova, quando eu era pequenininha, não é dando ibope nem nada, mas eu gostava muito do Daniel Saboia. Já entrei no mundo fit dance com 6, 7 anos de idade. Pô, muito nova, velho. Aí eu já comecei ali a dançar, tava eu e minha irmã na sala com um computador na frente e a gente dançando lá na frente. Eita. Aí quando eu comecei na academia, eu já vi que tinha lá eu acho que, né, ali é minha área. Eu comecei aí, quem não quer nada, aí me apaixonei. À primeira vista, né? Me apaixonei. Obrigado. Você faz todo dia da semana ou tem os dias? Dança? Dança, no caso, fit dance, né? Só que eu queria muito fazer todos os dias, só que os únicos dias que tem lá, parece que é segunda e sexta, parece que é o X horário, não sei se é. Mas eu não consigo, eu só consigo ir pela noite, não consigo ir todos os horários, Da não são academia, todos né, da os escola dias. e tal. Isso, É da escola. complicado isso aí, né? E Bruna, pela sua caracterização aí, né, nós vemos que parece que você luta. Nos conte um pouco sobre isso. Luta aí. A luta, eu nunca imaginei que eu fosse entrar nesse mundo da luta, não vou mentir. Teve um dia que eu tava saindo da dança, junto com a minha amiga, e aí o dono da academia veio nos falar que iria entrar essa modalidade lá. E eu fiquei interessada porque eu sempre assisti desde pequena essas coisas, mas nunca tive interesse de fazer, de praticar. E aí ele falou que quem quisesse participar poderia, e eu super adotei a ideia. A minha amiga disse, bora, oxe, bora. Aí a gente começou a ir, aí foi ali que me apaixonei também. Né? Foi o acaso, foi sem querer nem nada. A gente viu que você tá com a uniforme da sua Isso. academia, proteção, sua luva, né? Mostra aí pra rapaziada. Pô, muito da hora, mano. Você faz boxe no caso, né? Pela Isso. luva e tal. O que eu queria representar pra você, assim, o boxe em si? Eu acho que o boxe, pra mim, né? O boxe, ele é uma arte marcial, as pessoas pensam muito que é pra defesa pessoal.
só que pra mim é um meio de me libertar das coisas, tipo, quando eu tava um assunto meio complicado, mas quando eu entrei em depressão no ano passado, foi uma das coisas que mais me ajudou a superar, porque eu ia lá e eu descontava toda a minha raiva, tudo que eu tava sentindo eu jogava ali e eu saía como se eu tivesse tirado um peso de mim. Isso. Então, tipo, você acabou usando essa questão da depressão como um gás a mais, né? Verdade. Bruna, você pratica o boxe hoje em dia, assim, mais por hobby ou você gosta de dar uma porrada ali? Como é que é? Rapaz, eu gosto, mas eu também eu me dei uma afastada por conta do horário da escola. Acabou ficando muito puxado porque, assim, os dias de boxe é o mesmo dias da dança. Da dança fica complicado. Aí é o seguinte, eu largo daqui 5h20, já piso pra casa, correndo ligeiro, vou me arrumar, aí eu já saio beirando às 6 horas, vou lá 1 hora de treino seguida, depois 1 hora de dança e depois 1 hora de boxe, 1h30. Aí eu vou chegar em casa lá para 9h30, cansadíssima. Que exemplo. Aí só é disciplina pura isso aí, mano. Quando você chega em casa, você costuma fazer o quê? Aí eu vou tomar um banho, comer e capotar na cama. Aí já começa o seu Bruna, dia. e você, assim, né, usa boxe e tal, alguém alguma vez na sua vida já tentou, assim, Peitar te você. peitar, assim, querer brigar? Já, só que quando a gente entra nessa arte marcial, a gente aprende que uma das coisas que meu professor, ele fixa muito falar é que o seguinte, a arte marcial que a gente tá aprendendo ali não é pra gente se empoderar dela, tipo, eu sei lutar, se você vier me peitar, eu vou bater em você porque eu sei, não. Usar isso pra Isso. dar medo das pessoas, não Isso, com não. superioridade. E já aconteceu de alguém, inclusive aqui na escola, querer vir brigar comigo, só que aí, tipo, depois que você entra na arte marcial, você se torna... Ela luta boxe, Ela faz se torna academia, um Buda. dança. Cara, meu Deus, quem que vai ser o louco, né? Quem é o corajoso ou corajosa que peitaria a Bruna? Pois meu é. Deus. Aí, tipo, eu me tornei eu acho que é um Buda que fala, né? Que é aquela pessoa bem calma, bem Centrada, né? centrada. Aí a Isso pessoa é o veio... que- Equilibrada a Bruna. Produção, rapaz. Produção, uma aguinha aqui, por favor. Algo aí, já sei. Bruna, na arte marcial você também aprende muito a se controlar, né? A se acalmar mais. Diretor, E querendo aí, ó. ou não, Água, água. Valeu, valeu. Continuando aqui, Bruna, na arte marcial você também aprende a ter disciplina, né? Isso. Isso já melhora a sua questão de conseguir Com centrar certeza. tudo isso, né? Agora que também não é só esse negócio de que ela tem disciplina, ela vai todos os dias, ela é uma pessoa muito... Não sou assim. Tem semana que eu vou, tipo, 3 dias. Semana passada mesmo foi muito puxado pra mim, porque tava passando por algumas complicações familiares. Eu acabei indo dormir muito tarde, acabei ficando muito cansada e Atrapalha não um pouco a consegui, rotina, né? atrapalhou um pouquinho. Mas é isso, entende? A gente nunca consegue se dar 100% todo dia, né? Verdade. Tem dia que a gente não acorda muito bem, isso tá tudo bem, né? É normal. Bruna, nessa questão assim da escola, você já teve rixa com alguém da sala, com alguém da escola, como você disse aí? Falou, nos conselhos? explane pra Não nós posso aqui. Já tive, só que eu sou o tipo de pessoa que eu separo o profissional, que pra mim a escola é um profissional, do pessoal. Se eu não gosto de você, aqui na escola eu lhe trato, eu falo com você normalmente, só que lá fora eu também não sou obrigada a falar com você. É o seguinte, aqui na escola eu faço trabalho com você, sou uma pessoa totalmente aqui presente, mas obviamente sem gostar de você, e aí eu separo as coisas. Divulga. É questão da convivência, porque Isso tá é na maturidade, né? A produção é ajudando a gente, né, com a fala. Como a gente estuda integral, querendo ou não, a gente ter rixa com as pessoas acaba que atrapalha o dia, né? Então Atrapalha você tem que saber muito. conviver, né? Exatamente. E é muito bom saber separar assim as coisas. Com certeza. Bruna, como é Bruna, eu queria que você desse assim, dê um conselho para as mulheres que querem entrar Isso, nesse isso é mundo importante da também, luta, né? mas não tem aquele incentivo, Da luta em entendeu? si ou do do exercício esporte, físico? exercício físico, mas principalmente da luta, porque eu acho que Porque é uma coisa mais voltada ao mundo dos homens, né? E, Ah, Tem muito tipo, machismo em acho relação que a algumas isso. mulheres, Tem muito. algumas não- mulheres não começam nesse meio da luta do boxe, por exemplo, das artes marciais, por conta que acham que vão ser oprimidas. Por conta Exatamente. que os homens acabam que não aceitam tanto, né? Não generalizando, mas a maioria das pessoas é assim, né? Fala um pouco sobre o infelizmente. conselho aí. O que é que você Agora, quer um conselho? Eu acho melhor quando as mulheres, né, forem pensar em entrar nessa arte marcial, pesquise bem o local que você quer ir, os professores, se são pessoas respeitosas, porque o primeiro machismo não vem dos alunos em si. Se o professor estiver ali e ele for com você, for uma pessoa respeitosa, ele vai lhe ajudar. Que foi uma das coisas que eu me encontrei muito lá na minha academia, que
os professores sempre me ajudaram, sempre foram uma presente ali com relação às mulheres. Sempre foi uma questão de respeito. Ele conversa, olha, beleza que ela pode ser grande, ela pode ser o que for, mas ainda assim é uma mulher. Então respeite, tem áreas que não pode bater e isso é maravilhoso. Pô, e tipo, é que nem você falou, tem que saber escolher a academia que você vai praticar, né? Exatamente. Porque Exatamente. ainda bem que você, o mestre em si, seu treinador, ele ensina bem, respeita essa questão. Isso é um exemplo, né? Muito inspirador, Bruno, sua história. Assim, Bruno, fora da escola, assim, você tem alguma paixão? Tem algum lance com alguém? Namoro. Ah, Tô comprometida, casada. sou casada. Sou casada com... Fala um pouquinho pra gente sobre como você É consegue sério? lidar. Não sou casada não, namoro. A produtora já tá bem casada. Pode falar, rapaz. Bruno, como você consegue conciliar o seu relacionamento com a escola, com a sua rotina muito puxada? É assim, a pessoa que eu namoro em si, ela também tem uma rotina muito puxada, porque... Vou explanar o nome dele é Lucas. Ele... Explana tudo. Tô explanando. Lucas, se você estiver vendo esse podcast, ela tá aqui explanando. Que é casada, fiel. Sou fiel, a última fiel do mundo. Ele também tem uma rotina muito puxada e a gente tenta, querendo ou não, é uma dificuldade muito grande no relacionamento, mas a gente sempre tenta conciliar isso. Tipo, o ruim é que ele trabalha com eventos, casamento, show, essas coisas assim. E aí ele trabalha muito final de semana, então o único tempo que a gente tem pra ficar junto é o final de semana e ele trabalha. Então assim, a gente sempre tenta conciliar isso pra gente conseguir ter um tempinho junto. Às vezes eu vou pro trabalho dele nos finais de semana, quando não é algo muito grande. Às vezes é só uma desmontagem durante a manhã, e tipo, é perto da praia. A gente já vai, eu vou junto com ele e depois a gente curte uma Aproveita o praia. dia junto, né? Isso. Véi, acho que assim, né, é muito complicado você ter um relacionamento quando você tem uma rotina muito puxada. Tipo, e não Exatamente. atrapalha só na questão de se ver, atrapalha na comunicação do casal, né? Então, Exatamente. pô, você conseguir tá ali, mesmo que tenha uma rotina muito puxada, você consegue com ele, né, arrumar um tempinho, nem que seja um pouco tempo pra ficar junto, isso é muito bacana. Quer fazer alguma pergunta, né, pra ela? Bruna, sobre a comida, né? A gente quer da Sua alimentação, sala, sua mesmo dieta. você não come aqui na escola, tá sempre trazendo de casa. Por quê? Tipo assim, eu sou uma pessoa, infelizmente, eu tenho alergia a muitas coisas. Questão de alimento, né? Questão de alimentação. E aqui na escola, a nutricionista daqui, ela tem que pensar em um geral. São mais de 600 alunos, né? É por aí. São mais de 600 alunos, então não dá pra ela, fulana tem alergia a isso, não vou colocar, fulana tem alergia a aquilo, não vou colocar. Vai acabar que não vai comer nada, né? Então, assim, pra não ser uma coisa muito que me prejudique, porque se eu for arrumar confusão com isso, vai me prejudicar na escola. Então eu conversei com a minha mãe ali e aí, tipo, eu trago as minhas coisinhas, eu como, tudo tranquilo. Eu vi que você traz comida pra de manhã, almoço, tarde, né? Isso. Então você tenta isso. manter sua dieta bem regrada, né? Mas não é uma 100% dieta, porque eu poderia fazer dieta, já comecei a fazer dieta, porém eu desisti de fazer porque eu me acho uma pessoa muito nova. Não é que eu não me alimente bem, eu me alimento bem, eu amo comer comidas saudáveis, só que eu acho que, tipo, eu tenho 16 anos e eu sinto que se eu começar numa vida de rotina, alimentação, um negócio e outro, eu não vou ter, tipo, Vai vamos conseguir supor, aproveitar não muito, vou né? conseguir aproveitar muito, porque o auge da saúde da gente é na adolescência e na infância, que é onde a gente come muita besteira, digamos assim. E se eu começar numa rotina de alimentação assim, agora eu sinto que, beleza, é uma coisa boa, que vai me prolongar meus anos de vida, eu vou viver bem. Só que eu acho que eu perco um pouquinho. Porque querendo ou não, a gente adolescente, a gente quer comer uma besteira, a gente quer um chocolate. sair pra algum canto com os amigos, curtir. Agora que uma coisa que eu não faço, que eu não tenho nada contra, mas pra mim eu acho que prejudica e que não vale a pena, é a questão dos vícios. Não tenho nada contra quem utiliza, mas... E se você falasse em questão de bebida alcoólica? Bebidas alcoólicas em geral. Bebidas alcoólicas, cigarro, essas coisas. Você ressaltou essa questão que prejudica muito, Prejudica. não só a bebida alcoólica, mas os vícios no geral, né? Isso. Por ser um vício já prejudica a gente, né? É verdade. Então dá pra ver que você tem uma rotina muito corrida, mas você tenta conciliar tudo certinho. Uma coisa que eu acho, é a minha opinião, não me julguem, por favor. Eu acho uma hipocrisia quem, tipo, faz essas coisas e pratica esporte. Por quê?
uma das coisas que a gente está estudando em educação física é que quando você faz uma atividade como é o nome que se diz? Cardiovascular, você quer melhorar a sua respiração, a quantidade de oxigênio que você consome. E quando você utiliza desses vícios, você acaba estragando isso. E o álcool é um assunto muito debatido porque o álcool, ele acaba com o músculo. Então você tá ali, passa a semana todinha treinando, fazendo dieta, chega no final de semana, você sai pra beber. Você tá querendo o quê? Já tinha visto sobre a bebida alcoólica, ela não se dá bem com quem faz academia. Isso, exatamente. Porque é a mesma coisa de você jogar os resultados fora, né? Aí eu acho uma hipocrisia, porque... É uma contradição, né? Eu passo a semana todinha postando que tô na academia, tô regrada, tô fazendo alimentação, tudo certinho. Aí quando chega no final de semana, vai lá beber uma cervejinha. Não tenho nada contra, cada um com seus prazeres. Não é uma direta, nunca. Cada um com seus prazeres, cada um com seu hobby de vida. Só que eu acho uma hipocrisia. Bruno, e a gente aqui, né, que é da sua sala, que ele conhece, sabe que você quer seguir sua carreira profissional relacionada a esse mundo, né, academia, né? Muito interessante. O que te motivou a querer seguir essa profissão? É tudo por conta da sua rotina ou porque você realmente se apaixonou por essa questão dessa profissão? Eu me apaixonei porque a academia me salvou de várias maneiras. Tipo, a academia, ela salva vidas. É uma coisa que minha personal, uma das minhas personagens, fala, é que é o plano de saúde mais barato. E é o que lhe garante mais vida. Porque assim, você for olhar um plano de saúde. Se você for olhar uma questão de um plano de saúde para uma pessoa idosa, é um valor absurdo. E se você pratica atividade física, não desde cedo, mas se você começa a praticar e você começa a se alimentar bem, ingerir água melhor, você não vai precisar necessariamente de um plano de saúde extremo. Você faz aqueles examezinhos de rotina para saber se está tudo bem e segue sua vida tranquila. Como você falou aí, consequentemente, quem faz academia tem que melhorar a alimentação, buscar se hidratar mais. Eu acho que é algo automático. Entrou pra academia, você começa a ter uma alimentação. E não só na alimentação, a academia ela faz você ter muita disciplina, faz você ser mais regrado em relação às suas metas, né? É algo muito vantajoso. E a questão de consumir mais água, cara, água é vida. A água em si resume a gente, porque o corpo da gente é 90% água. E o músculo da gente, pra quem faz academia, é 70% água. Então, tomem água, entendeu? Bruna, pra terminar aqui, eu queria que você colocasse sua luva, né, e mostrasse pra gente aqui alguns golpes, alguns socos, um jab aí de esquerda, direito, como é que é um direto. Pode falar como é que faz. Pra quem tá no vídeo aí tem uma noção de como é que se faz. Claro. Como é que eu posso falar? Essa mini aula? Essa mini aula, né? Uma coisa muito importante são os materiais de proteção, que é a bandagem, que você... Muito interessante falar disso que a gente acabou não citando sobre essa questão, né? A bandagem e a luva, tem um protetor bucal também, que eu particularmente não sou um exemplo, não uso, mas já me machuquei muito por isso, já cheguei a cortar a boca nisso. A luva. Só pra constar, ganhei, tá? Não sou rica não de comprar uma luva, eu ganhei do meu professor. É muito caro, Bruno, uma luva dessa? Depende da luva que você quer. Se for uma luva profissional, ela chega na base de uns R$300. Aí, rapaziada, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, a Bruna vai mostrar alguns golpezinhos mais básicos pra gente ter uma noção, né? E como é que é, e dar essa... Não repitam em casa sem Repitam em casa, crianças. Sem a supervisão do adulto responsável. Fica em pé ou não? Tanto faz, você que sabe. Eu vou ficar porque o soco em si ele não se resume em socos de mão. O soco em si tem toda postura, né? Uma postura, tem todo um uso do corpo também. O direto é o mais básico, que é o usado com a mão direita. Você vai lá, mão esquerda na verdade, que é o jab. Ele vai lá tranquilinho, ó. É uma rotação de quadril básica. Agora, o soco que eu mais amo, que particularmente é o meu preferido, é no caso direto, agora que eu errei o nome, tranquilo. Porque ele tem todo um movimento de corpo, que é... Não foquem no meu pé, porque meu pé é feio. Você tá aqui na base, perna esquerda na frente, a direita atrás, e você joga a mão direita lá na frente. É toda uma rotação de quadril, o pé levanta, é um negócio lindo. E quando pega em cheio, é linda.
é maravilhoso. Box é É uma coisa surreal, linda. velho, é incrível. Bruna, pra gente finalizar aqui, eu queria agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu e a Maria, tanto a rapaziada que tem assistindo, fica muito grata com a sua participação. Estamos lisonjeados. Eu fico grata por E você isso. ter falado um pouco sobre a sua vida, exposto um pouco da sua rotina e tal. né? Então, pra ver que você agora eu tô muito focado, tem muito sucesso pela frente. E um exemplo pra muita É um gente. exemplo pra que muitas tá pessoas. assistindo. Pra gente finalizar, Bruna, uma dica que você dá para as mulheres que às vezes se sentem mais privadas desse tipo de Inseguras, coisa? Inseguras. de começar. Não existe corpo perfeito. Esse sinônimo, esse padrão que existe na sociedade, eu vou sempre esse padrão que existe na sociedade de corpo perfeito não existe, e não procurem o meio da atividade física para se tornar um corpo perfeito. Se amem do jeito que vocês são, procurem a atividade física como uma forma de saúde. Corpo perfeito não existe. Todos os corpos são lindos, são maravilhosamente lindos. Na minha religião, né, desde pequena, Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Então, a gente é lindo, entendeu? O corpo da gente é lindo. Ai, Bruna, mas eu tenho celulite. São lindas. Ai, mas eu tenho estria. São lindas. Ai, mas eu sou muito magra. Você é linda. Ah, mas eu sou muito gorda. Você é maravilhosa. É Atividade física por um meio de saúde. Bruna, a gente agradece muito. Eu e a Maria está muito grata de ter você aqui e de você ter compartilhado um pouco do seu pensamento sobre a vida em geral. E rapaziada, Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente assistindo. Em breve teremos mais um episódio do Podgera então e esperamos aguardem. vocês também. valeu rapaziada por mais um episódio. Esse foi mais um Podgera!